A aviação civil versus a aviação militar é aquela pergunta que nós respondemos sempre, falando sobre qual é a diferença. Há sim diferença, e aqui nós vamos falar alguns pontos. Na realidade, eu já sinalizei nessa série, essa série há 4 vídeos. Eu recomendo, isso aqui é o último vídeo dessa série de 4 vídeos. Vou falar sobre as considerações finais. Lembrando que esse assunto ele é bem amplo e profundo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós recomendamos nosso curso mais, eu ia falar mais maior, né? Mais amplo e profundo sobre múltiplas inteligências no contexto geral, e depois múltiplas inteligências, um curso mais específico dentro da aviação. E o nosso bate-papo aqui, a nossa ênfase é ensino-formação. Eu já falei que alguns alunos, pilotos, eles não se deram bem na formação militar, mas tornaram-se excelentes pilotos, tornando pilotos internacionais de Boeing e Airbus, mas no início eles não tiveram grandes sucessos, grandes vitórias. Eu fiz uma análise, são mais de 40 anos no ensino, e eu consegui fazer algumas pesquisas, claro que eu não fiz nenhuma pesquisa científica, mas nós conseguimos entender o que é que acontece e transformamos isso em aulas, palestras, cursos e assim por diante. Considerações finais é o nosso bate-papo de hoje. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Múltiplas inteligências na aviação. Lembrando que eu fiz uma diferença, não é a mesma coisa. Eu já vi alguns autores falando que inteligência espacial é sinônimo de inteligência sinestésica. Não necessariamente. Então, eu falei sobre inteligência espacial. Há diferença, sim, tá? Não é a mesma coisa. Também deixo bem claro que eu só adquiro inteligência sinestésica se eu já tiver desenvolvido inteligência espacial. Pronto? Hum. Captar cliente ou selecionar alunos? Eu trabalhei em uma instituição de ensino que no curso de aviação havia uma prova, na verdade um vestibular. E nessa instituição de ensino, que eu tenho as minhas ressalvas sobre a qualidade de ensino, ela não selecionava alunos e ela captava cliente. Eu tive até uma divergência com o coordenador de curso, pois eu dava aula de navegação aérea e os alunos tinham grandes problemas em desenvolver a matéria, porque a matéria era dada no primeiro semestre do curso. O aluno não tinha visto ainda nada de aviação, já começava com várias matérias, dentre elas a navegação. Só que o concurso, a seleção, era uma redação que não reprovava ninguém. Todos os alunos que faziam, todos concurseiros, não é, né, os candidatos ao ensino superior, hein? Eles faziam vestibular e todos passavam. Então, eu deixava bem claro, não houve seleção de alunos, não houve seleção de alunos. O que houve foi captação de clientes. E é claro, eu tive alunos, por exemplo, que não sabiam matemática simples, as operações mais comuns, e dentre elas, eu enfatizo aqui regra de três, que é sim um ponto muito importante dentro da navegação aérea. Como que eu vou ensinar navegação aérea se ele não sabe regra de três? E aí é a minha briga ali com o coordenador do curso. Ou você insere isso no vestibular, ou não começa com navegação. No primeiro semestre, dá um curso básico de matemática e assim por diante. Eu estou falando de regras, sem falar da geometria. Se o camarada não sabe regras de três, imagine navegação, desculpa, geometria plana ou geometria espacial, que é um requisito para que ele alcance um bom entendimento sobre navegação aérea. Não se aprende navegação aérea se não tiver inteligência espacial. E o aluno que estudou em escola
de qualidade questionável, ele tem grandes problemas. O que nós falamos na academia da Força Aérea Brasileira, não acontece isso. Não acontece. Repito, eu tive a oportunidade de dar aula na academia da Força Aérea, lembrando que eu não fui instrutor efetivo. Eu fiz um curso na academia da Força Aérea Brasileira, curso de instrutor de simulador de voo, e esse curso, no curso, era previsto que eu também desse aula para os cadetes. E o preparo deles era sensacional. Na época, eu trabalhava muito com radiogonometria, VOR e assim por diante. Então, embora esses elementos possam ser até mesmo exauridos na navegação atual, mas para eles desenvolverem essa navegação, era muito interessante que eles tivessem inteligência espacial e sinestésica. E os cadetes da Força Aérea sobressaíam de forma maravilhosa nesse assunto. Essa é a comparação que eu faço. Tá? O que acontecia com os pilotos civis? Com os pilotos civis, não tendo esta habilidade, ou eles reprovavam na matéria, ou tinham que fazer aula extra, ou então uma aula, sei lá, contratar um professor e assim por diante. Tá bom? E aí um motivo. Qual é a diferença? As perguntas, né? Qual é a diferença? Na Academia da Força Aérea Brasileira, por exemplo, você tinha tantas aulas para cumprir uma missão de simulador de voo. Se você não cumprisse, não conseguisse cumprir a missão em determinadas horas, você podia, dependendo da situação, até mesmo ser desligado ou reprovado na matéria. Em se tratando da aviação civil, é diferente. O aluno tem 10 horas para cumprir determinada missão. Se ele não cumpre determinada missão em 10 horas, ele vai fazer 20, 30 e assim por diante. Eu já vi alunos com dificuldade para solar. Na aula anterior, eu falei que alguns alunos têm dificuldades para desenvolver essa habilidade da inteligência sinestésica e arredondar o avião. Então, às vezes, o aluno, com 20 horas, 30 horas, já vi alunos com mais de 30 horas de voo, não conseguir ainda fazer essa manobra. Ele tem um problema para ele. É um curso pago, ele vai ter que pagar 10 horas, 20 horas, 30 horas. Então, o que acontece com o piloto civil? Se ele tiver dinheiro, não há limite. Ele vai desenvolver. Enquanto um cadete desenvolve essa habilidade, essa capacidade em menos tempo, um piloto civil com esta dificuldade talvez levará mais horas. Tá? E de repente, conforme eu já falei, já vi pilotos civis com problemas, porque ele não tinha inteligência sinestésica. Assim que ele desenvolveu, se tornou um excelente piloto. Qual a diferença? A diferença, no final, é que ele teve a mesma inteligência de um piloto militar, mas só que levou muito mais tempo. Numa escola militar, talvez ele não teria esse tempo. Lembrando que alguns pilotos também não conseguiram desenvolver, não foram bem sucedidos no voo em formatura, no voo em formação, foram desligados e depois se tornaram excelentes pilotos da aviação civil. Então, piloto militar tem uma pegada diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Tá? É diferente, a pilotagem é diferente. Imagine você sendo piloto de caça, com um avião supersônico. Distância, velocidade, o equilíbrio, é uma coisa de louco, tá bom? Mas um piloto militar, que voa aeronave militar, ele precisa ter uma inteligência sinestésica, que eu chamo aqui, absurda. Um piloto de caça, então, nem se fala, tá bom? Então, deu o exemplo da navegação aérea, tá? Aviação militar, concurso. No concurso, o aluno já sai selecionado, tá? O aluno sai selecionado. No aviação civil, captação de cliente. Ô, professor Calazans, não reprova muito aluno, não, senão vai ter evasão. A instituição ou a faculdade, ela está preocupada com dinheiro. Aluno, não está preocupado com o aluno, está preocupado com o cliente. Há uma ressalva aqui, tá? Que eu tive a oportunidade de dar aula em várias faculdades do Brasil, então não são todas, não, tá? Eu conheço faculdade, não vou dar o nome nem de uma nem de outra, que são seríssimas faculdades da aviação civil, são seríssimas, e eu recomendo, não vou citar o nome aqui, que eu não quero fazer propaganda, e nem também apontar
pontos negativos de uma ou outra faculdade. Mas eu não estou falando que a aviação civil ou faculdade seja uma coisa ruim. Não é. Repito, há faculdades civis seríssimas que promovem um excelente ensino, mas há outras aí que, infelizmente, eu tive uma experiência muito ruim, porque ela não selecionava alunos e nem preparava os alunos e não queria evasão. Ou seja, a preocupação era cliente e não aluno. Eu sou professor, eu não estou preocupado com o cliente. Embora eu entenda que uma faculdade particular tem que ter seu lucro, não estou ignorando esse ponto. Eu seria insano se eu falasse isso. Contudo, a parte de ensino está acima da parte financeira. É minha posição e você pode discordar de mim, tá bom? Mas a minha preocupação aqui não é apontar a faculdade ruim, faculdade boa, não é nada disso. É mostrar a inteligência sinestésica espacial, na verdade, as múltiplas inteligências dentro da aviação. Qual o tempo de formação de um piloto? Depende. Civil ou militar? Então, conforme eu falei, o piloto militar, você vai ter uma carga horária já pré-estabelecida. Cumpriu o programa, foi bem sucedido dentro daquela carga horária, você se torna um piloto militar. Um civil, você tendo dinheiro, pode levar meses, anos e assim por diante. Tá bom? Então, cada área aí vai ter a sua definição. Deficiência do aluno piloto. Eu já falei, eu quero só enfatizar do piloto que tinha dificuldade de arredondar o avião para o pouso. Né? A gente viu que ele não tinha, um dos alunos não tinha nem inteligência espacial e nem sinestésica. O outro tinha inteligência espacial, mas não tinha inteligência sinestésica, que é utilizar a inteligência sinestésica no espaço aéreo. Na Terra, corre para lá, corre para cá, tudo bem, mas no espaço, levando em consideração o ambiente. Eu estou numa bolha, eu estou num gás, eu não estou mais na Terra, superfície sólida, eu estou num ambiente gasoso, onde há alteração da densidade do ar, dependendo da pressão, da temperatura e assim por diante. Esta é a jogada, esta é a pegada. Então, piloto, ele se sobressai quando ele consegue desenvolver inteligência espacial e sinestésica. Eu posso desenvolver, um jogador de futebol desenvolve a inteligência sinestésica no campo de futebol. O nadador numa piscina ou no mar, no rio. O basquete, né, o jogador de basquete numa quadra. Mas o piloto, o paraquedista, ele desenvolve a inteligência sinestésica no ar. Aí essa é a pegada. Isso que é muito interessante. E aí nós acabou, opa, não é nós acabou, não, é nós acabamos. Então, só lembrando que eu dei algumas pinceladas sobre alguns tópicos da múltiplas inteligências, de forma geral, e múltiplas inteligências aplicadas na aviação, fazendo uma comparação entre aviação militar e civil no que se refere ao ensino e formação. Tá bom? Para mais informações, eu vou deixar link. Essa série são 4 vídeos. Eu vou deixar os links aqui para que você conheça toda a série. No Calazans Aviation é um grupo. Se você participar do grupo do Zap do professor Calazans, você vai receber muitas informações sobre esse assunto e outros tópicos relacionados à aviação. E também no Calazans Provas e Concursos. O professor Calazans tem um grupo onde nós preparamos concurseiros de uma forma geral, orientação pedagógica, e aqui também eu falo sobre múltiplas inteligências. Você pode fazer parte desse grupo também. Contato com o nosso telefone 11 98693 6733 ou o nosso e-mail calazans.daniel@gmail.com. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.